o Templo de Karnak. E agora vamos conhecer um dos mais majestosos e magníficos templos localizados no Egito. Estou falando do Templo de Karnak. Vem comigo! Aqui, tudo tem escala gigantesca. Um corredor gigante leva o turista ao interior do templo, que foi construído ao longo de 15 séculos por vários faraós. Vem comigo! Mais do que as pirâmides de Gizé ou os tesouros expostos no Museu Egípcio no Cairo, é em Luxor que podemos nos aproximar da grandeza e do poder da civilização egípcia do passado. O complexo de Karnak é uma das principais e mais singulares atrações turísticas não só de Luxor, mas de todo o Egito, sendo parada obrigatória para os turistas. Uma gama de obeliscos, pátios, salões cerimoniais, pilones, estátuas e paredes com relevos, tudo finamente decorado com hieroglifos ou hieróglifos, chamam a atenção dos visitantes. Logo na entrada, uma fileira de esfinges abre passagem para o recinto de Amon, com um gigantesco pilone que dá espaço para o grande pátio. Karnak ocupa uma área de 2.000 metros quadrados. Pelo tamanho e beleza, se imagine como era especial esse espaço. Quando um faraó voltava triunfante de uma batalha, depositava aqui os tesouros conquistados: prata, bronze e muito ouro. O Palácio de Karnak era como se fosse o Banco Central do Egito, onde eram guardadas riquezas conquistadas. Novos monumentos eram levantados para pedir ainda mais poder aos faraós. Logo depois, encontra-se uma floresta de enormes colunas, em um lugar chamado de a Grande Sala Hipóstila. Com 134 colunas gigantes, algumas com vestígios das coloridas pinturas que as recobriam. É um monumento ímpar em beleza que testemunhou várias gerações de faraós. É do reinado de Ramsés, o salão mais majestoso de Karnak. Esse foi construído para lembrar uma floresta. As colunas têm forma de papiro, uma planta egípcia que deu origem ao papel da antiguidade. Tudo aqui tem escala gigantesca, faraônica. São 134 colunas com mais de 20 metros de altura. Essas colunas não dão, apesar de maciças, a impressão do peso que realmente elas têm. Nelas, podem-se ver repetidamente os nomes de Sete I e Ramsés II. Os anais de Tutmés III nas paredes registram 20 anos de conquistas e arrolam as plantas e animais exóticos que o faraó trouxe da Ásia. O recinto sagrado ocupa 30 hectares, com inúmeros santuários onde sobressai o Templo de Amon. Tudo dominado por 10 portões monumentais, chamados de pilones. Depois dos maciços terceiro e quarto pilones, está o finamente decorado obelisco de Hatshepsut. Um obelisco daquele passa dos 25 metros de altura e foi feito em pedra única. Isso é incrível. O obelisco de Hatshepsut, de inimagináveis 290 toneladas
e 27,5 metros de altura, um dos pontos altos das artes decorativas do período. Esse é o obelisco, uma pedra única, inteiriça, com dezenas e dezenas de toneladas, diria até centenas. Gigante obelisco, hoje deitado, na época egípcia, fazia parte das colunas que estão na área interna do salão. Porém, com o tempo, esse obelisco tombou, caiu. Permanece no local em que ele tombou até hoje. Aqui fica a base do obelisco que tombou. Certamente também existia aqui uma estátua, pois aqui estão dois pés e ambos caíram para a área externa deste salão. Após o quinto e sexto pilones, estão uma série de templos menores, como o Hall de Tutmosis III e os Jardins Botânicos. A leste do complexo está localizado o grande lago sagrado, onde os sacerdotes faziam banhos cerimoniais. O complexo de Karnak é muito amplo e repleto de detalhes. São mais de 260 mil metros quadrados de área. A construção de Karnak começou por volta do ano 2200 a.C. e foi terminado por volta de 360 a.C. O templo de Karnak era naquela altura o principal local de culto aos deuses de Tebas. Para ser construído, o maior templo do Egito contou com mão de obra de cerca de 80 mil pessoas. A riqueza de detalhe realmente impressiona todos que vêm aqui no templo de Karnak. Os faraós gostavam muito de se exibir, e é por isso que aqui existem tantas estátuas. Durante um período de cerca de 1500 anos, todos os faraós do Egito imprimiram sua marca em Karnak. Cada um deles adicionou um detalhe, muitas vezes de dimensões musculosas, em homenagem aos deuses, mas principalmente para eles próprios. Aqui nessa alameda, os visitantes param para tirar uma foto da imponente estátua que representa Ramsés II, o imponente faraó que comandou o Egito por 77 anos. O templo esteve submerso nas areias egípcias durante mais de 1000 anos, e antes dos trabalhos de escavação começarem, em meados do século XVIII, a enorme tarefa de restauração e conservação continua até os dias de hoje. Atualmente, Karnak é um dos locais mais procurados pelos turistas que visitam o Egito e pode ser admirado à noite diante um grande espetáculo de luz e som.
Good look? Esse é um ritual que os egípcios faziam há 5.000 anos e, segundo as tradições e histórias do Egito Antigo, trazia boa sorte aos faraós. E há 5.000 anos estão aqui essas pedras, esses hieroglifos, marcando uma história de uma época que o tempo não apagou. Já são 5.000 anos de história, ainda em pé aqui no Egito, tanto em Luxor, Alexandria e no Cairo, com as pirâmides. Os monumentos de Karnak, localizado à margem direita do rio Nilo, próximo a Luxor, representam o conjunto arquitetônico mais imponente do Egito. Até o fim da civilização egípcia, Karnak se manteve como o centro religioso do império. A construção mais importante do conjunto de Karnak é o grande e complexo Templo de Amon-Ra, que testemunha numerosas alterações das histórias dos faraós. Essa estátua representa o faraó Tutankhamon, com a cabeça do faraó e o corpo de leão, representando a inteligência do faraó e a força de um leão. Acredita-se, segundo as crenças dos antigos egípcios, que a muralha de barro que rodeia os templos de Karnak simboliza o início da vida na Terra. Aqui aparentemente era um portal que dava acesso ao saguão, e vê-se que esse muro ele foi feito com hieroglifos, com marcações que eram o alfabeto egípcio antigo. E alguns arqueólogos, hoje estudiosos, analisam essas inscrições para saber qual a mensagem estavam querendo passar os faraós. Alguns manuscritos eram tão minúsculos como este aqui, entalhado nesse bloco de pedra. Essa é uma sala com portal preto, com pedras grifadas com hieroglifos. Vai entrar lá para ver. Color. Essa sala, as pedras que foram desenhadas, algumas áreas ainda estão coloridas. Os desenhos foram pintados na época. E hoje, quase 5.000 anos depois, ainda permanecem para contar um pouco da história do Egito Antigo. Escaravelho, segundo as tradições egípcias, trazia boa sorte aos faraós. Aqui diz a lenda que todos que circularem 7 vezes terão boa sorte por toda a eternidade. Vem comigo. Karnak é um dos grandes tesouros egípcios e até hoje, com 5.000 anos de história, resiste ao tempo e presenteia o mundo com um registro real dos primeiros passos da humanidade na Terra.